Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente está com o Jair aqui, que é um colega meu lá do Senac, mas ele também dá aula lá no Mackenzie, e ele é especialista, ele é um designer formado e dedicou a sua vida, a sua carreira, né? E dedica a sua vida e carreira, até parece, cara, até veião, né? E não é, né? Dedica a sua vida e sua carreira na parte do design gráfico, né? Que é totalmente, como diziam as más línguas, o oposto do que eu faço, que é design de produto. E é muito legal, porque ele já trabalhou em várias empresas, em várias agências. A gente vai conversar um pouco como é que é lidar com essas agências, como é lidar com o design gráfico no Brasil, como era lidar, como é lidar hoje, quais são as expectativas que vê e o que ele está fazendo aí para educar essa nova jornada de molecada aí. Jair Alves da Silva Júnior, ele é graduado em Desenho Industrial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tornou-se especialista em Design Gráfico pelo Centro Universitário Senac e mestre pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, a USP. Trabalhou como designer em escritórios como Rico Lins, Mais Studio, Future Brand e Interbrand. Atualmente atua como designer e professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie e no Centro Universitário Senac. Jair, obrigado por ter aceitado aí o convite, cara. E vamos que vamos, meu. Ô, Hulk, eu que agradeço aí, um prazer aí participar, né? Já venho escutando aí, desde que você estava divulgando aí o podcast lá no grupo dos professores e tal, peguei para dar uma acompanhada aí no seu canal. Primeiro, parabéns aí pela iniciativa, a gente sabe que é uma iniciativa aí importante para a gente que está atuando, para a galera que está chegando aí, né? Acho que isso é bem bacana e assim, te parabenizar pela iniciativa aí. É bem bacana as conversas que você teve com a galera aí e tal, né? Inclusive outros amigos meus, que você já conversou e tal, foi uma alegre coincidência aí, né, trabalhar contigo aí e acompanhar o canal, bacana, viu, parabéns. Pô, valeu, cara, a ideia é mesmo essa, né, Jair, eu acho que acontece muito, né, eu vi acontecer muito assim, pô, a gente se cruza tanto, né, a gente conhece tanto, no final das contas o mundo do nosso profissional acaba ficando pequenininho, né, de repente a gente se esbarra, né, muito engraçado. É verdade. E aí, cara, a gente troca tanta ideia, né? É tão legal quando troca ideia e, tipo, fica por aí, né? Então, o que tá acontecendo de novo, né? O que rola de novo? Acho que esse que é o ponto. Então, agradeço muito, é bom ouvir isso, porque essa é a intenção, né? E, cara, por que você decidiu por design gráfico? Antes foi uma paixão no momento? O que aconteceu para você enveredar para esses caminhos? O cara, tipo assim, é aquela história, né? Todo mundo fala, sempre gostei de desenhar, né? Acho que tudo começa, acho que por aí mesmo, né, cara? Acho que todo mundo que vai conversar começa por um pouco por essa história, né? Então, sempre gostei um pouco de desenhar, coisas mais criativas, ficar montando coisa, desmontando coisa, né? Só que aí no colégio técnico, né, cara, eu, na verdade, antes de entrar no colégio técnico, eu caí de paraquedas, cara, eu fui fazer técnico em mecânica, né? Inclusive, é perto aí do Senac, né? Eu trabalhei um bom tempo lá na MWM de motores diesel, né? Sei. E, sabe, então eu trabalhei lá há 5 anos e fiz o curso técnico em mecânica, cara, aí no meio do curso, assim, eu ficava, puta, será que vai ser isso mesmo? Não sei, eu ficava me questionando um pouco isso, né? E na sala, a galera, mano, o que você tá fazendo aqui? Você fica na aula, em vez de ficar prestando atenção em cálculo, você fica desenhando uns grafite, aí eu gostava de fazer grafite naquela época, essas coisas, né? Mas você fazia grafite na rua? Fazia? Fazia. Irado. Eu venho um lado meio Underground. sombrio, assim, underground, né? A gente pichava no começo, né, cara? Irado. Era uma coisa meio, sei lá, é underground mesmo, assim, coisa de periferia, né? Eu venho da periferia de São Paulo lá, né? Então, sei lá, fazia parte da molecagem mesmo, assim, né? E aí acabei partindo para grafite, sempre gostei de desenhar, fazer uns grafites e tal. E a molecada ficava falando, né, da sala, falando, mano, você tá perdido aqui no curso e tal, e realmente me senti um pouco, né? E aí na MWM, né, que eu trabalhava, tinha um cara, já devia ter uns seus 50 e poucos anos, e ele vinha da engenharia e estava fazendo design depois. Aí eu comecei a trocar ideia com o cara, achei bem bacana, né? Ele falou, não cansei um pouco de engenharia, queria enveredar por essa área e tal. Em paralelo a isso, outro amigo meu, né, que é o Gustavo La Sala também, que é um cara bem bacana, até para te indicar para você trocar ideia, que ele é também meio loucão, assim, né? E ele também já fazia esse curso, ele fazia acho que na São Judas na época. Eu falei, pô, mano, acho interessante esse curso. Tava trocando ideia com esse cara aí da MWM e tal.
E aí eu comecei a me interessar, tal, não sabia, né? Então eu tinha na cabeça que era ser uma coisa, sei lá, muito artístico, tal. Aí eu falei, puta, eu precisava ganhar grana, né, cara, também, eu tinha que pagar minha facu, né? Então, Sim. aí eu falei, bom, vamos ver qual que é, né? Aí eu comecei a ir atrás e aí encontrei o curso do Mackenzie, lá na época, assim, era um curso viável para eu pagar, assim, Uhum. já tinha um nome legal e tal. E aí eu entrei lá, né? E aí eu tinha que tocar as coisas em paralelo. Eu fiquei trabalhando na MWM um tempo, assim, e aí, quando eu tava, acho que no terceiro ano, mais ou menos, aí eu falei, puta, ou vai ou racha, né, mano? E aí eu resolvi largar, já ganhava bem, sei lá, mano, ganhava, sei lá, na época eu fazia as contas lá, acho que eu ganhava uns 10 salários mínimos, né? Para um moleque de 20 anos, assim, Sim, era um puta de um salário, né? sim. Então, meu, eu tive que abandonar a área lá para encarar fazer design, né? E aí eu comecei a fazer estágio, acho que estava no terceiro ano, abandonei tudo e comecei a partir para essa daí, assim. E foi aí que eu comecei, né? E aí me encantei, né, cara, no curso, assim, tal, já tinha... o curso, quando eu fazia lá no Mackenzie, né, sei lá, mais de 20 anos atrás aí, né, ainda era muito... A gente tinha pouco contato com o mercado, assim, eram poucos Sim. professores que eram do mercado e tal, né? A maioria da galera era arquiteto, artista plástico e um outro designer ali, né, que tava lá, assim. Então a gente ainda ficava um pouco perdido, mas aí quando os alunos, né, os amigos, né, na época, né, começaram a fazer estágio, a trabalhar, tudo, puta, aí eu me encantei, falei, não, acho que é isso mesmo que eu vou fazer e tal, e outros professores que já atuavam na área, tal, começaram a me dar uns toques, e aí veio uma outra questão, né, que era que, né, acho que você deve ter vindo da mesma leva também, aí, né, é que você tinha que escolher o curso, né, assim, você Sim. fazia 2 anos, né, básicos na época que eu fazia, e depois quando você começava o terceiro ano, você tinha que escolher, né? É, Puta, o eu fiquei meu bem na aconteceu no dúvida, né, quarto, cara? que era TCC. Na hora que a gente ia pro TCC, escolhia, né? Que eu fiz Ah, PAP. Acho que mais ou menos na mesma época, entendi. 97 a 2000 eu fiz. Isso, né? Eu fiz 98 e 2002. Ah, Foi isso aí. Então, e aí tinha esse esquema, cara, e confesso, viu, Hulk, que fiquei bem balançado em fazer uma coisa ou outra, assim, né? Um professor meu, que é o Marcelo Oliveira, né, que agora hum, é amigo meu, sim, agora de aula lá, assim, né? sim. Ele falava assim, na época ele falou, puta, olha, na minha opinião, você devia fazer produto, você já tem essa linha de mecânica, tal, na veia, tal. Então, engraçado. Eu tava É pensando nisso. Caramba, engraçado. como é que você foi pra... Que engraçado. Pois é, cara. Acho que é porque eu tava um pouco de saco cheio, sabe, o que Pode aí ser. acabei falando, não, isso aqui não tem nada a ver comigo e partir pro outro extremo, assim, né? Que a gente sabe hoje em dia que nem é tão extremo Não, não assim, né? é, não é, não Não é. é. É que na Na época, época, assim, era quase você escolher uma nova faculdade. Ai, meu Deus, se eu exatamente. fizer gráfico, eu nunca mais vou poder Exato. fazer Nunca produto. mais, Ou se eu exatamente. fizer Então, produto, ai, meu Deus do céu, sabe? Nada a ver. então, exatamente. E aí fica aquela coisa, não, mas aí não sei, produto não sei se tem tanto mercado, não sei o que lá, né? Tinha muito essa história e tal. É. E aí eu conheci até o Léo, né, que você entrevistou, já que até, inclusive, né, o representante seu aí na Europa, né, É, do o Léo. canal e tal, né, Eu pô, acho, cara, que você pegou então o Barão também, cara, meu sócio, o Barão, Flávio de cara, então, Sarno. puta, eu acho que, talvez eu tenha se esbarrado com ele, Puta, provavelmente, cara, cara, mas porque de nome ele eu sei que eu parou a conheço. FAAP, aí ele ficou um ano, 2 anos tentando uma coisa lá, que era galpão de design, voltou para o Mackenzie, a gente já tinha montado a empresa, né? Eu, o Léo, Aham, ele e o Pablo lá, nó. E aí o Barão voltou para o Mackenzie. Foi lá que ele conheceu o Léo, por isso que eu. aham, entendi. É Engraçado. possível, cara, possível que ele tenha trombado, como você comentou, né, é meio pequeno o mundo, né, ou como dizem aí, ou a renda é muito mal distribuída, né, porque às vezes a gente se encontra tudo, mas é uma galera muito pequena, né, se for pensar assim, né, se você Cara, eu for ver, acho que putz, eu conheço fulano, fulano conhece não sei É, quem, eu acho que é questão de ser pequeno e também, meu, eu tava refletindo, né? Pô, as universidades eram muito perto, as universidades que realmente faziam design assim. sim, Mackenzie é sim, praticamente na mesma rua, aliás, praticamente na mesma rua hoje do IED, que descendo um aham, pouquinho já sai na FAAP. Aí do outro lado já tinha, né, assim, quer dizer, a São uhum, Judas um pouco mais lá para frente, mas tipo, era meio ali naquela é, linha assim. é verdade, e os professores, né, muitos deles que eu Sim. tinha professor, eu dava aula em 2, 3 lugares, e aí eu acho que isso era questão de fechar mesmo, Ah, e assim, o Belas mercado estava Artes muito também. fechado. Belas Artes também, Belas Artes, né, São Judas, acho que eram os principais aí, né, na época Uhum. ainda são, acho que agora, né, Na época, sim. e então, eu fiquei bem na dúvida, cara, e assim, o ano passado eu acabei voltando a estudar um pouco de 3D e tal, uma coisa que eu me interessava, e cara, é realmente uma área que eu ainda tenho um puta prazer, assim, de acompanhar de perto, né, designer de produto e tal, assim, eu acho que cada vez mais, né, o que a gente está querendo, né, propor para os alunos até, né, de falar que design é uma Sim. coisa
um processo, um método tal, que realmente se aplica, né? Uhum. Que confesso que no começo eu achava que talvez isso fosse muito Balela para dormir? subjetiva, fala, puta, será que é? Mas tem aquela história, né, que a galera fala que é legal ter especialistas e generalistas. Acho que sempre vai ter o cara que, tipo, você que é fodão em fazer a coisa mais técnica do produto, tal, né? Mas precisa do cara que seja mais generalista também. E eu me considero hoje até, como eu estou um pouco fora do mercado, assim, de dia a dia de agência, de escritório e tal, né? Eu tô acabando virando mais generalista, porque a nossa vida de professor também hoje em dia está exigindo um pouco isso, né? Tá exigindo bastante. Virar gestor, né, cara? Gestor de projeto Puta, dos alunos, né? cara, exato. E essa questão de negócio também é uma coisa que nunca tive muita veia, né, para abrir escritório e tal, é uma coisa que eu já estou repensando também, né? E, puta, pra você ter ideia, o ano passado eu estava estudando, né, 3D, né, o Rhino, estava estudando JavaScript, por exemplo, estava Aham. revendo CSS, uma coisa que eu Caralho. trabalhei no Submarino lá, tipo, sei lá, no site, né, eu trabalhei, sei lá, 15 anos atrás, sei lá, que coisa que eu estava tentando rever para ajudar nas aulas e tal, né. Sério, você foi. Isso eu não sabia. Você trabalhou no Submarino, cara? Trabalhei também, trabalhei no, eu trabalhei em vários lugares, trabalhei no Submarino, acho que uns 2 anos, mais ou menos, né. Caramba, é tempo, mano. Tempo, é quando era aqui na Barra Funda ainda, né? Era Tá, na tá, Barra sei. Funda. Eles tinham um centro de distribuição lá, era um tempo divertido, assim, só tinha molecada, assim, da nossa Sim, idade sim. lá, sei lá, 20 e poucos anos, acho que não tinha nem 30, não tinha 30, uns 25 anos, mais É, ou menos cara, eu aí. acho que porque era, como era novo, né? Tipo, não Era tinha ninguém novo, ainda que tinha se cara, formado não antes, né? tinha, Tava meio não naquela tinha. geração que tinha se formado em computação. Eu lembro até, eu não sei É, se você já chegou a pegar essa modinha, mas eu lembro até que teve um momento que tentaram meio desvencilhar, inclusive o design gráfico. Ia falar, web design, design gráfico e design de isso, produto. Eu falo, meu, chega, cara, daqui a pouco exato. tem dog design, tá ligado? Exato, Pô, total. Tinha até pós, né? Pós não, tinha até sim, curso, né? Pipocou uns cursos assim, tipo, não, o curso é de design de tipografia, acho que na isso, Envy, isso, design de embalagem também, isso. sei lá os que, começou a fragmentar cada vez mais, né? O próprio É. Senac tinha o curso de design digital, que hoje em dia já não tem mais, né? É, Fundiu mas eu com o acho que o curso de design Senac gráfico. tinha até uma. Desculpa cortar, bom, a gente está Não, conversando. não, não, não. Mas o Senac eu acho que até tinha uma proposta que era interessante, porque eu acho que nessa época, a gente está falando em 2005, por aí, né? Se não me engano, Isso, o Senac ele ainda tinha aquela pegada técnica, né? Então ele tinha aquela coisa de você fazer um curso lá para se especializar mais, e não uma universidade, né? Eu acho que nessa época era isso ainda, né? 2005, deixa eu ver aqui, eu tô lá no Senac desde 2010. 2005 já tinha um curso superior de design gráfico Já? já, mas estava Tá, começando, já. tá. Não sei se tinha o digital, não tenho certeza, assim, né? Mas já tinha o curso superior, sim, provavelmente sim, que eu acho que foi a Denise que montou o curso aí Isso, é. que é uma das últimas representantes lá do Senac dessa velha guarda aí, né? Então acho que mais ou menos por aí, mas é isso mesmo, assim, a gente ia desbravando, né, a internet, né, Sim. cara? Não tinha especialidade, tinha esses cursinhos que você fazia técnico ali por fora, era você sair desbravando. Eu falo pra galera essa coisa de UX, de você testar com o usuário, mano, não tinha nada disso, velho. Subia lá, fazia tudo no Photoshop, subia o arquivo lá, recortava, subia as imagens, aí chegava lá, tem uma história do centro de atendimento lá, né, que a gente fazia lá, né, autoatendimento, que é para autoatendimento nada mais é do que um serviço para você cortar custo, né, para a galera Sim, parar de ficar ligando sim. no 0800, né, velho? Imagina, sei lá, 2000, 2005, não, 2004, 2003, 2004, meu, a galera, às vezes, sei lá, puta, devolveu o cartão de crédito, tinha que ligar, era assim, né? E nesse autoatendimento a gente tentava fazer, tipo, Hierarquia? uma hierarquia da informação e tal, Uhum. no que a gente achava, assim, chutava, Sim. acho que tá legal e tal. Meu, a gente soltou essa página nova lá, né, e quando eu entrei lá, inclusive era para eu cuidar mais de impresso, mas não tinha muita demanda, assim, né, e aí a galera retornou, falou, mano, olha, os atendimentos estão piorando, tá vindo mais ligação do que menos agora. Aí a gente fala, puta, vai saber por quê, né, porque a gente não testava nada, porra nenhuma, ia lá e fazia o que a gente achava que era legal, né. E aí eu fiquei lá um tempinho, e aí nessa época eu comecei a dar aula no Senai de artes gráficas, né? Que foi aí que eu comecei minha vida acadêmica, né? Lá no Teobaldo de Nigres, lá não, aqui, né? Moro pertinho aqui da Moca aqui, né? Uhum. E aí, como faz? E no começo, assim, também, nunca pensava em dar aula, né? Que minha irmã era professora de outra área e tal.
Eu falei, nunca pensei em dar aula assim. Aí um amigo meu dava aula lá, falou, vai abrir e tal, processo seletivo. Eu falei, vamos nessa, né? E aí comecei a dar aula e trabalhar no submarino em paralelo a isso aí, né? E no aí o submarino ia mudar para Osasco e tal, aí eu falei, vou aproveitar e sair fora. Aí eu fiquei no Senai lá uns 3 anos, mais ou menos, acho que uns 3 anos mais ou menos aí, não me lembro exatamente as datas, sou péssimo para data, assim, cara. Mas minha intenção lá era assim, mano, já que eu tô aqui, vou dar aula, ver qual que é, e vou tocar a frila, assim, por fora, vou continuar fazendo outras coisas e tal. Mas nunca tinha me interessado não em dar aula, assim, falar, puta, é um bagulho que eu sempre quis, sempre sonhei, não, puta, fui meio que por interesse financeiro mesmo, falar, vou fazer isso daí para quebrar um galho e pagar as contas, os boletos, enquanto eu corro atrás de frila, né, essa foi a minha intenção. Só que aí, puta, uns 3 anos lá, assim, cara, é bem burocrático, assim, bem burocrático, né, assim, é tipo... Bom, o sistema S, né, só que eu acho que o Senai é pior ainda, assim, sabe? Eu acho que esse não é pior. Era Ele muito, é mais assim, Caxias. quadradão. Isso, mais quadradão, assim, acho que tá ligado à indústria e tal, né? Então, puta, era bem pesado, assim. Mano, trocentos mil, você tinha que fazer gráfico de nota de aluno, umas coisas assim. Eu falei, meu, não tava afim, velho. Foi Não que sabia negócio. dessa. Aí eu me identificar, cara, é foda. Eu me identificava assim, tipo, na sala de aula eu gostava, de trocar ideia com os alunos, contar história, estudar, e eu acho que eu tenho um pouco dessa manha, assim, sabe? Tentar pegar uma teoria e tentar mastigar isso sabe, sintetizar. Acho que isso aí particularmente, eu acho que eu consigo fazer bem, assim, né, pra Uhum. galera, né? Então, e aí eu gostava disso, e lá era muito burocrático, cara. E aí, na época, teve uma palestra lá do Rico Lins, lá, né, Tá. lá, e aí eu fui meio atrás e tal, acabou rolando uma vaga e fui para lá, só que aí eu fui engolido de novo, né, porque aí era a pauleira, trabalhando pra caramba, acabei falando, não, vou optar por uma coisa ou por outra, aí acabei ficando lá no Rico Lins, aí fui trabalhar com ele lá. Mas é coisas assim, né, que você vai explorando mesmo, né, assim, vai testando, vai vendo onde que o mercado está indo, onde você quer ir também, e às vezes a coisa te leva também, né, se nem é onde você quer ir, a coisa vai te levando também, no meu caso foi um Cara, eu pouco acho que isso. você vai puxando, né? Você falou desse negócio de UX, UI, né? Eu vim Aham. comentando que, cara, eu acho que sempre teve, mas a gente testava mais, sabe? Tipo, vai lá, testa e vê como é que funciona, que no fundo é isso. E daí eu acho que fica com Uhum. uma. Eu tenho um pouco de crítica, que fica com uma burocracia tão absurda em relação a. Ah, não, mas aí eu tenho que ver o que, que eu vou entrevistar, qual. Meu, faz, manda, coloca. Aí você vai perceber qual é a resposta. Esse é o verdadeiro UX UI, né? Eu É, acho que sim. esse teste como usuário, né? Eu acho que tem algumas coisas dentro desses estudos, principalmente a parte gráfica, na parte que trabalha com esses sistemas, né? O gráfico, eu posso estar falando uma merda aqui, porque vocês entendem mais do que eu isso, mas eu percebo assim, o gráfico, o de interação, o serviço, né? Eles acabaram ficando meio burocráticos, né? Você usou essa palavra um pouquinho antes para outra coisa, mas parece que ficou meio burocrático, tão burocrático que você acaba determinando o que eu vou fazer para o projeto antes mesmo de ver o que o projeto precisa, né? Eu não sei Uhum. se é porque parece, eu não sei porque que acontece isso, né? Eu não sei se é porque dá a impressão de como é gráfico, eu já termino ele está ali na minha tela, eu enxergando a coisa, e parece que é mais simples, e a gente sabe que não é, né? Nem um Uhum. pouco, mas eu às vezes percebo que tem um pouco dessa, tentam dividir demais e as coisas acontecem juntas, né? Quando é que você faz É, um, um design interativo, quando você está fazendo um cartaz ou mesmo um site, né? cara, eu acho que assim, tem várias novas etapas aí na metodologia aí que eu acho que são bem-vindas, assim, né? Ah, Que podem ajudar, mas eu concordo contigo que, de certa forma, e pode poupar tempo, né? Acho que isso pra gente é primordial, principalmente se for ser empreendedor, né, cara? Tipo, nesse caso do exemplo do submarino lá, por exemplo, puta, você tem que fazer tudo, né? Voltar do zero, lá do Photoshop, pensar layout, recortar, montar HTML, montar CSS para depois o cara programar. Então é um puta de uma refação. Então isso, realmente, se você tem pelo menos um controle um pouco, né, mais preciso ali na época de prototipação e tal, coisa que a gente não tinha, né? aham. Acho que isso ajuda bastante, assim, né? Mas eu estou um pouco fora do mercado nesse caso de UX, UI, já faz bastante tempo que eu não trabalho e tal.
Mas eu, assim, a percepção que eu tenho também, o que é o seguinte, que isso acaba sendo um gesso ali, sabe? A galera fica meio engessada um pouco nisso, porque isso está Claro. invadindo tudo, né? Assim, identidade de marca, que é uma área que eu tenho mais presença, ainda atuo assim mais, né? Ou mesmo embalagem, e acho que isso pode ser um gesto para inovação, inclusive, sabe? Você ficar escutando sempre o que o cliente precisa, etc e tal. Não, ele precisa disso, precisa daquilo. Ok, entendo, preciso escutar esse cara, mas se a gente ficar só nisso, né? A gente acaba, na minha concepção, né? A gente pode cair para um lado que não tem inovação, né? Porque às vezes o cara não sabe o que ele precisa ainda, né? Aquela história de, Então, tipo, você perguntasse para o cliente, ele ia falar que queria cavalos mais rápidos, tipo isso. isso, eu acho que pode cair um pouco nesse. Não quer dizer Pode. que eu acho que não vou generalizar, né? Isso, né? Eu acho Sim, que sim. não. Mas eu percebo que, por exemplo, identidade, a galera tem muito medo de arriscar agora, fazer coisas muito fora da caixa, assim, Verdade, porque não, olha verdade. só, o direcionamento que eu tô tendo aqui do meu cliente é para cá e tal, né? Então acho que não vamos arriscar fazer nada diferente. Então, acho que isso pode ser uma coisa a se pensar, sabe? Tem um amigo meu também, né, que é o Leopoldo Leal também, né, que ele escreveu um livro bem bacana sobre o processo criativo, que é do doutorado dele, né, Qual que é o e, e, nome a- do... e aí chama, acho que processo criativo em design, alguma coisa assim. É. O mestrado dele chama Pandemonium, né, Ah, que e irado. é muito, muito legal, cara, muito, muito bom, velho, é foda, assim, o trabalho animal, assim. E ele fez doutorado, tal, inclusive com o meu orientador, né, que foi o Vicente Gil também, que é bem, uma Puta, pessoa bem você fez com o bacana Vigente Gil? Caralho, velho, que muito, muito bom. irado. Que Muito bom, cara, irado. assim, então um bagulho que realmente, o Gil é sempre questionador, assim, né, ele, É, ele, ele insere uma discussão na universidade que eu acho muito interessante, né, porque a galera fica discutindo pesquisa em design só da pesquisa teórica, né, é. pesquisa muito fundamentada em história, em teoria, em Isso, isso. metodologia, e ele propõe um estudo prático, né, assim, É. acho que isso é muito importante, né, Não, sem esse estudo prático a gente não, a gente como designer acho que fica meio frustrado, assim, não sei, fica. né? Eu me sinto assim quando eu estou muito só teórico. Inclusive nessa fase agora da minha vida eu me sinto assim, porque eu estou muito focado só na universidade, né? E aí acho que isso me gera uma certa frustração, assim. Então eu estou querendo dar uma migrada em algumas coisas, né? Mas voltando em relação ao Leopoldo, né? Então é um cara que sempre trabalhou não, né? Mas boa parte da vida dele também trabalhou com metodologias muito fechadas, né? Tá. Passos e tal, que ele era da Interbrand também, né? E aí Tipo eu sentia Baxter, assim, tipo essas coisas, né? Baxter. tipo Baxter para produto, isso, É, né? A gente tem as metodologias de branding e tal, isso. que cada escritório tem a sua, mas Aham. basicamente a mesma estrutura, assim, e aí ele vai, do doutorado, ele tem realmente questionar isso, né? Questionar que esse papel da intuição, por exemplo, é importante, não é descartar o resto, né? Tipo, tudo o Exato. resto é inválido, não é isso, né? Ah. Mas essa questão da intuição, do inusitado, do acaso, assim, a gente não pode deixar de lado, Puta, o assim, eu falo, acaso, cara. Puta, é tão importante o acaso, velho. É verdade. eu acho assim, é, o cara que eu trampei lá, que é o Rico Lins, né, puta, ele Hum, falava muito isso, ele falava, mano, o acaso tipo, é uma das coisas mais bacanas que pode acontecer, né, só que a gente tem que ter o olho treinado pro acaso, ele fala também, né, sim. que às vezes a gente pode deixar passar batido várias coisas que poderiam ser legais, então, eu acho que assim, ser extremamente metódico assim, eu acho que pode levar a gente quase a virar um bot, sabe? Assim, do Sei, tipo, puta, sei. tem os parâmetros e aí vai Sim, sair um sim, resultado lá no sim, final, assim. sim. E eu acho que o Eu legal concordo bastante com isso, cara. do Concordo design, muito. eu acho que é tentar ter esse lado humano mesmo da coisa, né? De novo, né, assim, né, para não reforçar, acho que não quer dizer que eu vou ignorar, não vou escutar meu usuário, não vou escutar, não vou fazer pesquisa de mercado, não é isso, assim, sabe? Eu acho que isso é importantíssimo, mas acho que uma coisa não exclui a outra, assim, né? É, isso aí que você está falando é super importante, cara, porque umas discussões que eu ando tendo com cliente mesmo, né? Com aluno a gente sempre fala, Aham, normal, mas com cliente, é, começar a tirar um pouco também, porque eu acho que a gente está vivendo um momento que está sendo bom, tá? Pelo menos para o aham, designer. Mas tinha um momento em que, assim, a gente não conseguiu, a gente não tinha força, ou a gente não tinha coragem de virar, ou entendimento, né? Entendimento aham. que essa coisa do acaso, essa coisa da própria inspiração, a coisa da observação, do teste, né? Da tentativa e erro,
esse tipo de processo é um processo que existe na nossa profissão, que a gente tem controle, por incrível que pareça, a gente tem um controle. O controle que eu digo é justamente isso. Estou observando e falando, cara, aquilo lá serve para algo. Claro, interessante. Controle que eu digo, eu sei o que fazer, né, com essas pontas amarradas. E eu sei que eu estou começando a discutir bastante com o cliente, discutir no bom sentido, né, conversar bastante, falando, cara, ó, fica tranquilo, cara, eu sei o que eu estou fazendo. Né? Eu acho que às vezes faltava a gente fazer igual um advogado faz, igual a gente falar, meu, fica de boa, eu sei o que eu tô fazendo. Não, tá confuso, relaxa, cara, eu sei o que eu tô fazendo, entendeu? E às vezes eu me pego, principalmente no final de projeto, o cara desesperado, porque o projeto já tá todo praticamente pronto, já tá montado na cabeça, já tá montado a estrutura dele, não só na cabeça, né, na estrutura, ele, cara, não sei quanto tempo, calma, bicho, calma. Confia que vai. Não, mas é que eu vi no outro lugar, cara, esquece. O projeto tá desse lado. Eu acho que falta um pouco essa imposição, será que não? Essa imposição no sentido assim, tá? Vamos colocar, não é nem rigidez, porque você tá falando um negócio muito legal do acaso, mas a imposição, confiar um pouco mais que esse feeling, essa percepção, esse acaso, são ferramentas criativas e que a gente tem controle, sim. Controle do tipo, eu sei que isso acontece e eu sei lidar com o acaso. Eu acho que o design sabe lidar com acaso. Só que às vezes a gente fala, puta, é acaso, aí acaso é complicado, aí, tipo, como é que eu vou provar? Cara, porque eu sei como as coisas funcionam, afinal, eu sei o porquê eu fui buscar e sei qual o resultado que eu posso obter com aquilo. Não o resultado que eu vou, o resultado que eu posso. Né? Será que não um pouco por esse lado também? Cara, assim, acho que tem vários pontos que você tocou aí, fiquei pensando aqui, né, várias coisas importantes aí que você tocou, né, no assunto, né. Primeiro, em relação à tentativa de erro e acerto, né, acho que isso é super importante, né, o que eu acho que os alunos parece, assim, de forma geral, né, parece que tem um pouco desse receio, do tipo assim, eu tô com o pessoal do primeiro semestre Sim, aí, sim. né, A e aí gente, a galera... né? A gente agora tá... Você tá com qual isso. projeto? É o Publicar? Com publicar, Publicar. Isso. E aí uma aluna esses dias postou assim, professor, eu estava pensando aqui, né, fiz o meu painel semântico aqui, aí tinha uma textura de uma rua, né, sei lá, eu achei que era importante aqui para falar de skate ter a textura do asfalto. Eu falei, legal, né, acho que pode ser um elemento de índice, né, indica que de repente, né, eu passo um skate e tal. Aí ela falou assim, então, mas como que eu faço? Onde que eu coloco essa imagem aí? Aí eu falo, putz, mas não sei, porra. Testa, né, velho? Testa, assim, sabe? Acho que isso falta um pouco, parece que tem aquele medo, sabe? Acho que isso talvez seja meio cultural, da gente ficar, né, cobrando a molecada, as crianças, assim, desde, né, do ensino médio até antes disso, isso é aquela coisa muito, tipo, não, tem que ser isso, só tem a única verdade universal, assim, sabe? É uma coisa que eu acho muito legal, que o Ken Robinson, ele coloca naquele, não sei se você já viu aquele vídeo Mudando os Paradigmas da Educação. Eu coloco Não, acho esse que não. vídeo, puta, depois vê, cara, um cara que faz o estudo nessa parte de educação, e ele tem dois pontos, né? Esse vídeo eu sempre coloco para esses alunos aí do primeiro, eu abro com esse vídeo, falando, olha, a primeira coisa, vamos fazer aí a troca do mindset, né? Usou o mindset, todo mundo fala, né? Fala, o que é esse mindset? O mindset que vocês têm, vamos trocar. A universidade muda um pouco. E nesse vídeo tem um negócio que é legal, que daí eu começo a trabalhar com eles, que é pensamento convergente e pensamento divergente. Né? E ele fala muito sobre essa história, tipo, o que é o convergente, né? A gente foi treinado no colégio, a maioria de nós, a não ser que algum tenha feito um colégio mais experimental, como eu fiz o equipe no colegial, o que abriu bastante minha cabeça, que assim, pensamento convergente, tipo, só existe uma resposta. Então, eu acho que quando os alunos vêm, eles são educados durante 12 anos da vida deles, que às vezes estão desde os 3 anos de idade, né? 12 anos da vida deles falando, não, só tem uma porra de uma resposta, só tem um negócio, só tem uma solução. Exato. E quando chega na faculdade, você fala, cara, você tem possibilidades divergentes, a questão é, o que eu faço com essa divergência? Eu tenho que achar argumento e justificar. É isso que vocês têm que aprender. Então, eu acho que é um pouco disso, cara. É isso que traz. Que fala, pô, peraí, mas eu posso, né? Eu sei porque isso, cara. Eu comecei a perceber isso, eu fiz intergraus, que eu queria passar na USP e fazer arquitetura na USP. Até descobri design, que era desenho industrial e tal. Mas eu ia fazer arquitetura na USP. Daí eu não passei, ainda bem, e fui para design na Unesp. Só que daí na Unesp era mais caro do que ficar em São Paulo, na FAP, porque tinha que pagar repúblico, tinha que pagar uma porrada de coisa lá. E eu lembro que nos primeiros meses de aula, como eu fiz integral, você conhece integral? Integral é um cursinho muito retardado, assim, muito tipo, cara, estuda pra caramba. Eu fiz um cursinho que a galera de medicina faz, para poder entrar em medicina. Então era assim, era rígido, assim, estudava pra caramba, era punk.
no primeiro mês da faculdade, quando eu sentava que eu tinha que ter alguma coisa criativa, eu lembro que o que bugava em mim não era eu ter algo criativo, era tipo, cara, eu preciso parar de desenhar, eu preciso começar a estudar. E na verdade eu estava estudando, porque o estudo era desenhar, entendeu? Praticar o desenho. Sim. Tipo, aí dava uma bugada. Então, às vezes eu me coloco, às vezes eu percebo o aluno falando, mas o que você quer? Eu falei, sei lá, cara, eu quero que você me ache uma resposta, né? É isso mesmo. Eu também acho que exatamente vai em encontro que você estava comentando dessa teoria do cara. É isso mesmo. Eu também sinto a mesma coisa. Assim, a galera chega lá pensando que tem essas fórmulas de novo, né, que pode se repetir e tal, que aí eu tenho um jeito certo de fazer a coisa. E não tenho só um jeito certo de fazer a coisa e não é só uma coisa, né? Não é Então só isso uma vai coisa. dar vários jeitos de fazer várias coisas, né? Então acho que isso é muito louco, né? Então, que é o mais interessante, né? E na sua conversa aí também eu estava pensando uma outra coisa, que é a questão, essa questão de ter, assim, na nossa época a gente, ia ter acesso como, assim, né? Nessa época não, nossa época é agora, né? Acho que é o Martinho da Vila, né, que fala, tem isso, né, que ele fala nossa época é agora, né? Não é meu tempo, né? Mas a época que a gente estudava, pelo menos, né? Para a gente ter acesso à informação é muito difícil, né, cara? Nossa, Tinha que ir cara. na biblioteca, Nossa. tinha que ir numa livraria ferrada para achar umas revistas, sei lá o quê, né? Assinar, eu lembro que eu comecei a primeira no Brasil era, eu assinava projeto, você falou disso, aquela Arc Projeto, eu assinava, e a Arc Design. Arc Lembra? Design. A primeira que começou com alguma coisa assim. Isso. Aí tinha uma de design gráfico, chamada design gráfico. Né? Design gráfico, enfim, a design gráfico, isso. Eu assinava também e era muito difícil, né, cara, a gente ter a informação, né? E hoje em dia é o contrário, a galera acho que tem mas tanta informação que até, assim, pra gente que já é mais experiente, né, acaba se dando uma travada, sabe? Porque, assim, é muita coisa, eles são bombardeados por muita informação e aí eu acho que gera um problema que é o seguinte, né, que inclusive eu estava assistindo um programa aquele Chef's Table, você já viu, do Netflix, já? Que fala a história de vários chefes de cozinha. Puta, não, bem esse legal. eu não assisti, eu sei qual que é, eu não assisti esse daí. É bem legal, assim, vai contando a história de vários chefes, e tinha um episódio de uma monja, não lembro agora se era da China, não me lembro agora se era no Tibete, enfim. E aí ela comenta um negócio muito interessante, ela fala assim, ó, que ela se encontrou quando ela parou de ficar olhando muito para fora e começou a ficar olhando para dentro. Quem era ela, para onde que ela vai, de onde ela veio, né? Eu acho que o problema dos alunos, não é o problema dos alunos, o problema acho que atual para a gente, né? Cara, a galera não se debruça no problema muito assim. Ele se debruça, tipo, um pouco no problema e aí o restante eles acham que vai vir de alguma coisa de fora, sabe? Tipo, sim, benchmark. Então, Pinterest, Behance, sei lá o que, eles vão ficar olhando isso para tentar trazer uma resposta para um problema, né? uhum. E como tem assim, mano, hoje em dia a gente vê que tem muita gente foda em toda a área que você imaginar, né? Isso acho que às vezes até dá uma intimidada na molecada, assim, sabe? E acho que acaba deixando eles falar, puta, mas olha o que o cara tá fazendo lá, gente, olha sei lá, o tipo de resolução de problema de identidade, ou de embalagem, ou sei lá do que, né? E acho que falta um pouco voltar sempre pro problema, sabe? A galera tem a tendência a ficar olhando muito para fora, assim. O que a gente tem que olhar, né? De saber o que está fazendo, saber o que já foi feito, óbvio, né? Mas na hora de sentar para fazer muito, a gente tem que sentar para olhar o problema, né? Tipo, é onde mora a solução, né? Não mora no problema, né? Isso. Então, eu acho que isso realmente é uma coisa que para eles, né, que estão começando, mas para a gente também, eu já me peguei fazendo isso também, de ficar olhando muita referência de uma coisa e esquecer de voltar e olhar, né, o que eu estava fazendo, né, então acho que isso é um problema que acho que a gente vai ter que enfrentar. É do contemporâneo, né, cara, não adianta, eu sei que é uma coisa que eu percebi, porque que nem você, provavelmente, você começou a trabalhar na Interbrand que ano, assim? Acho que foi 2008, eu acho. Então, já estava até um pouquinho mais transformado, mas no Lins lá você trabalhava bem antes, 2005 já, né? Essas coisas. Por aí, acho que foi 2005 a 2007, mais ou menos 2 aninhos aí, mais ou menos. Porque eu tava refletindo nisso que você tava falando, e eu lembrei de uma coisa, era engraçado como antigamente, que a gente tinha mais dificuldade de achar referência, ou mesmo quando começou a abrir a internet, a gente tinha um pouquinho mais de facilidade de navegar na internet, porque queira ou não queira, qualquer um pode chamar a gente de cringe, mas a gente tá bem naquela faixa que entendeu para que ia servir a internet. Naquela faixa, tipo, não sei o que é isso. Tanto que entrou e a gente dá graças a Deus. Eu sou um cara que fala, puta, animal, né? Não, também acho. Eu acho que a gente pegou essa faixa aí do tipo, a gente sabe coisa antiga, né? Não tô falando que é melhor ou pior, mas a gente sabe da coisa antiga, mas a gente estava esperando essa internet e sabia qual era o potencial dela e hoje está se realizando.
né? Diferente de hoje que a galera já entra nisso. Mas uma coisa que eu comecei a notar, porque mais ou menos até 2010, por aí, é quando a internet realmente ganha um corpo interessante, as pessoas começam a entender, navegar, fazer tal. Tô falando assim de muita gente, né? Não só aquelas pessoas que estão internas. E eu percebia que antigamente o cliente, ele não tinha, ele tinha um pouco menos de desespero. Eu tô pensando isso no cliente, né? A mesma coisa que você tá falando dos alunos, né, de certa forma. Ele tinha um pouco menos de desespero. Você mostrava uma ideia, por mais que tinha sido referenciado, e a gente sabe quando desenha tem referências, referenciado, mas hoje você desenha alguma coisa e tá na finalização, cara, todas as vezes que já tá finalizando, já tá ali, achei um produto igual, ai, ferrou. Mas, cara, primeiro não é igual, segundo, já tinha te mostrado isso daí, terceiro, tipo, calma, sabe? Eu acho que também tá acontecendo isso também com o mercado, de repente, é interessante o que você tá falando, eu só tô refletindo em cima do que você tá falando, sabe? Porque imagina, né, sei lá, quantas milhões de coisas não são postadas diariamente, né? Puta, é dificilmente aquela coisa do ser original, 100%, o pessoal fala assim, mas eu encontrei aqui, eu fiz um logo, mas eu encontrei aqui, é um CrossFit que fica ali na Finlândia. Fala, porra, mano, mas calma, você não fez o processo, você não tá plagiando, né? Isso pode ser uma coincidência também, né? Então, mas por isso você tem que olhar para o problema, né? Se você ficar olhando só para fora, aí não adianta, né? Tem que ficar olhando para o problema. Então, eu acho que isso acontece mesmo, né? Eu estou fazendo fazendo não, né? Eu estou colaborando, digamos assim, com um projeto de arquitetura da minha sobrinha, que é para construir minha casa e tal. Puta, dá dó dela, cara, porque essa história, eu sou bombardeado por outras coisas no Pinterest, sei lá o quê, e eu fico falando para ela, olha, mas e aí, o que você acha disso aqui? Não, mas e aquilo lá? E aí, é aquilo lá, fica olhando muito para fora, né? E aí eu faço uma coisa que não deveria fazer, né? Tipo, jogando uma avalanche de coisas para ela, que ela deveria estar olhando para o meu problema, né? Não para uma casa construída, sei lá, né? Lá na Espanha, sei lá o quê, né? No Monte Fuji, né? Na beira do Monte Fuji. Exato, exatamente. Então, a gente acaba caindo nessas contradições às vezes, né? E aí eu me peguei esses dias, eu falei para ela, puta, me desculpa, eu tô te enchendo o seu saco, te jogando um monte de coisa na sua cabeça, e eu sei que você tem que olhar pro problema que você tem, né? Pro quanto eu tenho de grana, pro terreno, para onde isso tá, né? Se é de frente norte, se é frente sul, sei lá o quê, né? E aí eu tô te, né, jogando um monte de coisa. Ela fala, não, relaxa, tudo bem, eu vou relevar isso, né? Ela falou brincando assim, mas a gente acaba, porque é isso, né? A gente é bombardeado por muita coisa, então para lidar com isso é difícil, assim, né, cara? Mas eu acho que isso aí que você falou é importante, né? Se entender o problema, né? A gente consegue. O que eu tenho que treinar com os alunos são 2 pontos, né? Fora esse mindset aí. Mas uma das coisas que eu percebi, porque assim, é muito engraçado, uma coisa que. Por isso que o YouTube nasceu, né? O meu YouTube nasceu, porque eu percebi uma coisa que era muito semelhante entre o aluno e os empresários. Os dois têm a mesma mentalidade, né? Tipo, não sabem muito, estão morrendo de ansiedade e não sabem o que fazer quando vem um monte de informação, né? Então, trabalhar esses dois eixos. Mas uma coisa que eu estava trabalhando, foi até interessante você falar esse negócio da monja, eu vou dar uma olhada, porque uma coisa que eu estava tentando trabalhar com eles, que eu percebi que funcionava, e que era uma dica que minha mãe dava lá, que era pedagoga mesmo, ela era assim, tipo, tenta olhar o aluno e entender onde é o potencial dele, e instiga este potencial. Tanto que, por exemplo, eu estou dando o projeto Reinventar, né? Junto lá com você. Se depois, acho que tem algumas turmas que vai dar depois, algumas que eu vou dar antes que você. Mas uma coisa que eu trabalho com eles, assim, não me interessa para que lado vocês vão responder a questão, né? Assim, agora é momento, eu falo para eles, agora é momento de vocês escolherem o que vocês gostam. Se alguém quiser fazer alguma coisa gráfica, faça. Se quer fazer um aplicativo, faça. Se quer fazer um jogo, faça. Se quer fazer um produto, faça, tá? Porque vocês têm que entender o que vocês gostam para vocês entenderem onde vocês podem realmente fazer melhorias no mercado, né? Assim, eu sou bom em gráfico, então é por aqui que eu quero ir. Eu sou bom sei lá, em gamificar as coisas. Eu sou bom em fazer um produto novo, pensando no conceito e mostrando, e eles partem todos do mesmo conceito, né? Eu boto, inclusive, como problemático uma gambiarra, né? Falo assim, acha uma gambiarra, tá, agora vocês vão entender por que essa gambiarra existe. Eu não quero saber o que é a gambiarra, quero saber por que ela existe. E agora vocês vão no ponto do problema, né? Tipo, o que vocês querem discutir? Tanto que tem uma até que tá sendo engraçada, ela pegou uma gambiarra que era um pai que tinha, eu acho que essa foto ficou famosa, há uns 2 anos atrás, a gente foi vendo e viu que ficou famosa.
que era um pai que fez com umas lonas de piscina, com umas lonas de caminhão e tal, ele fez na sacada, era um prédio até residencial de médio, assim, de classe B devia ser, porque era grande a sacada. Ele fez botou a lona, uns tijolos e jogou água para a criança nadar ali, sabe? E aí a discussão dela falou, será que eu crio uma nova piscina? Eu falei, não é necessariamente isso. E daí ela começou a discutir a questão do racionamento de água, desse processo. Legal. Eu falei, bom, é por aí. E agora ela está desenhando um sistema através do, sei lá, ela chegou a uma conclusão lá que ela devia discutir como é que se usa a piscina nos condomínios. Quando usa, como usa, por que está sempre cheio, por que não pode estar vazio de vez em quando? Então agora ela está fazendo essa pesquisa. Então, indo meio por esse viés, que é interessante o que você está falando, é meio pegar ele e falar, cara, entende o que você pode dar de melhor, né? Não, puta, ficar olhando para fora demais é um grande problema. Então, eu acho que sim, cara. Fazendo a ponte que você está falando no primeiro semestre, né? Eu pego nos últimos, né, no TCC também, orientando a galera às vezes, né? Puta, que legal. E às vezes o pessoal fala assim, professor, eu não sei, tem, sei lá, vários perfis, né, de aluno. Tem aquele que sabe exatamente o que quer fazer e já sabe, né, já vem tudo prontinho e é aqui que eu vou, beleza, ótimo, né, lindo, quando você já consegue, né, saber o que você quer fazer e o tema e o recorte, vai nessa, né. E tem aquela galera que às vezes fala assim, pô, professor, eu tava conversando com fulano, tal, com outro professor, ou sei lá, enfim, né, com quem está me ajudando lá, e, sei lá, preciso definir o produto logo. Aí eu falo, não, calma, a gente tem dois caminhos, né? Eu falo assim, você pode entender, no TCC, eu acho, né? Pode pegar uma temática que sei lá, que você tá muito afim, que é uma coisa que te incomoda muito, ou ao contrário, que você ama aquilo lá, e depois você vai descobrir o produto mais lá para frente, né? O que você quer, né, fazer com isso. E outra coisa desencana do problema. Se você tá afim de aprender alguma coisa, agora é um bom momento. Então, por exemplo, eu sou louco para aprender a fazer embalagem. Não consegui me dedicar muito nisso. Então faz embalagem, então, mano. Pega agora e faz essa imersão. Depois você encontra um problema para resolver, né, em embalagem, né? Porque senão fica aquilo lá, eu peguei um orientando lá uma vez, lá, e aí ele tava desesperado porque ele falou assim, não, professor, acho que o que eu estou fazendo aqui, o problema que eu quero fazer de livro não vai resolver. Eu falei, realmente, você tem razão, não vai resolver esse problema. Mas você está afim de fazer aplicativo? Ele falou, mano, nem fudendo, eu não quero fazer isso. Eu falei, então faz o livro, mano, foda-se, entendeu? Faz aquilo que você está afim de aprender, cara, sim, entendeu? Sim. É o lugar que você tem a oportunidade. Você está afim de ir por esse mercado editorial e tudo, vai fazer livro, entendeu? Mesmo que, isso não resolva completamente o problema. Sei lá, eu queria, talvez a gente ajuste o seu problema, eu queria divulgar mais, sei lá, determinado tema. De repente você faz uma web page e aí resolve esse problema. Mas se você está afim de fazer realmente um livro, vai fazer livro, entendeu? Porque senão porque é aquilo lá, né? Acho que para os alunos são frustrantes, né? Um dos últimos momentos ali que talvez ele consiga fazer um trabalho mais autoral, né? Assim, mais livre de um cliente, né? Pegando no pé dele, enchendo o saco. O mesmo dos professores, né? Porque daí não tem uma temática que o professor livrou, é uma temática que ele foi buscar, né? O máximo a gente vai orientar, isso aí mesmo. Exatamente, E aí acho que isso, será que é bem legal que a galera deixa livre, né? Deixa. Lá tá bem legal. Nesse sentido, a Mackenzie também tá nessa pegada. Tá nessa pegada? Assim. Que legal. Mas faz aí, você faz, assim, a não ser que tenha alguma restrição mais ética, assim, mas acho que fora isso, faz o que você tá afim, assim, né? Acho que isso é legal, assim, não tem aquela... Eu lembro que alguns outros lugares que eu dei aula tinha uma linha, não tem que ser isso ou isso. Então, aí acho que isso limita muito, assim. Eu saí de uma universidade por causa disso, na verdade, justamente por causa disso. Falei, mas eu tô com uma linha assim, tipo, lê o roteiro que você tem que dar na aula e dá. Falei, não sirvo pra isso, não vou fazer vira isso. Aquilo lá que a gente tá falando, vira quase um bot mesmo, né? Aí não vale a pena. Agora, foi curioso, em cima disso aí que você tá falando, qual foi a sua escolha no TCC que você falou, isso é o que eu quero fazer, o que você fez, e aí você fez com a sua jornada com isso, o que você falava, isso me dá tesão, isso é legal. Então, no TCC, ou no mestrado, ou no doutorado, né? Sim. Não, no TCC foi assim, no começo eu ia fazer uma coisa que era fazer um guia de turismo, coisa de moleque, assim, falar, não, eu vou lá pra praia, eu vou ficar tirando umas fotos, que era uma coisa que eu curtia, eu vou fazer um guia e tal. Mas aí falei, não, mas eu não tô afim de fazer isso para minha carreira, né? E aí eu mudei, assim, depois de uns 2, 3 meses, eu mudei para fazer identidade visual, que é uma coisa que me atraía. Eu já estava fazendo estágio, e o que eu mais gostava de fazer no estágio
era fazer identidade visual. Tá falando de Tinha interesse branding, em assim web, mesmo, completinho. na época não se falava muito em Não se branding falava branding, mas eu tô visual, falando assim, o completo, né? Fazer o isso, logo, definir a cor, definir todo o posicionamento. isso, Não, todo é o isso. desdobramento e tal, era Sim. mais ou menos assim, né? E aí eu falei, puta, já que eu tô gostando disso, é uma área que eu acho que é legal, assim, e é o que eu mais gosto de fazer lá no trampo, eu vou encarar. E aí eu fiz identidade visual no TCC, foi para a TV Mackenzie, né? A Mackenzie tinha uma Sim, TV, sim, sim. que outras universidades tinham, acho que a FAP tinha, Tem São ainda. Judas Uma coisa era tinha, bem né? legal. E aí tinha até um canal, né? Não lembro, tinha um canal que acho que o HF na época lá que passava nesses programinhas, e Sim, aí pode escrever. Pode tinha, escrever. era interessante, assim. Aí eu É falava, verdade. e era uma coisa que eu queria aprender também, era mexer com vinheta, assim, essas coisas, né? Na época que eu achava bem interessante, né? Aí eu falei, vou aproveitar para O cara estudar uma era coisa que fã eu do gosto Hans muito. Donner, ninguém vai saber quem é. O cara era fã do Hans Donner. Quase isso, assim, né? A gente já Não, achava meio não, de brega ali, porra, né? Hans Donner aqui, a gente fala, caralho, mano. Mas o Hans Donner abriu o caminho também Abriu, bastante, abriu. assim, né? Mas era um pouco isso. Mas, na época tava acabado de sair o After Effects e tal, e eu tava louco para estudar também isso. Eu falei, pô, agora se eu vou unir duas coisas que eu tava afim. Aí eu fiz, assim, saiu um TCC ok, assim, pra época acho que razoável. Hoje em dia, se eu olho, eu falo, tem potencial, mas acho que, né, se eu fosse meu aluno naquela época, acho que não tiraria 10, não tiraria uns 8,5 ali, 9, sei lá o quê, né? Mas é por aí mesmo. Mas, enfim, né? E aí depois eu acabei, sair daí, eu estava nesse estágio pequeno, chamava Jean, né? Agora depois virou uma agência de publicidade. E aí fui para Future Brand, trabalhei lá há pouco tempo, Puta, assim, foi um legal. tempo curto, assim. Era uma época bem punk, assim, lá, assim, enfim, né? Não sei como é que tá agora, mas... E Tava em aí expansão, acabou, né? Provavelmente. Então tava, ainda tava era na aquela Rua loucura. Bahia ali, né? Uhum. Ainda era perto do Pacaembu ali, né? Sim. Agora tá bem legal lá, né? O espaço dos caras lá e tal. E aí, puta, aí nessa época aí que eu fui para lá e eu comecei a trabalhar com um pouco mais de vendo o processo de branding de um escritório gringo, assim, eu falei, pô, legal, acho que isso é uma área interessante. E aí depois eu fui atuando, fiz uma pós-graduação no Senac também, tangenciando um pouco isso, mas aí foi o contrário, eu já estava meio, Saco nessa época cheio. aí meio assim, tava querendo questionar, sabe, o papel do Sim. design, a coisa do design Uma curiosidade, é depois de social, 10 anos que você se formou que aconteceu isso? mais ou Eu menos, foi também, mais cara. ou Eu falei, menos. não quero. Tanto que quando eu saí do nó, é engraçado você falar isso, cara, porque eu acho que Ah, é cíclico, cara, não pode ser. Eu é, tava uns 10 anos também, eu tinha saído do nó, tinha acabado de sair e tal, fazia uns 2 anos, eu tinha uns 10 anos formado, eu ficava questionando assim, cara, eu não vou fazer uma empresa chamada Hulk Design, não vou fazer essa porra, não quero, não sei é. se design presta, eu ficava questionando Cara, isso, ficar exatamente isso, questionando cara. exatamente isso. Muito Né? louco. Os designs surgem de uma causa muito mais nobre. Eu fico aqui fazendo É, redução de peso de embalagem, sabe? é, Alterando o rótulozinho, falando, não, é, não, isso daí. E aí na pós eu fui querer questionar um pouco isso. Fiz uma engraçado, aula acho muito que é. bacana na USP lá. Acho que é um pouco crise, assim, né? Sim, Essas ciclos, né, que vai rolando assim. Aí fiz uma aula na USP que me abriu bastante o olho nesse caminho, que foi a professora Maria Cecília Loschiavo, né, que é uma baita sei, professora, sei. né, assim, lá da FAUSP lá, fiz Você uma fez aula junto, ouvinte? fiz ouvinte, na Eu época eu fiz com fiz o Carlos ouvinte. Egídio, lembra? O Carlos Egídio eu Ah, fiz sim, ouvinte sim. lá também, que é ali na mesma rua, Bem, inclusive, sim, sim, ali do lado. na FAUSP. E isso, lá mesmo. Aí, É. putz, cara, aquilo me abriu bastante. Foi importante até para me questionar, assim, né, algumas coisas do design que eu não parava para prestar atenção, assim, né. E aí eu me desloquei um pouco assim, né, na pesquisa, né, em relação a isso, mas sempre fiquei dando aula disso, fazendo freela disso e tal. Aí fui trabalhar com o Rico Lins, depois que eu te falei, e depois fui para Interbrand, né? Brand. Isso, e aí uma área que eu gostei bastante de trabalhar, assim, a área que eu mais me identifico ainda. E depois no mestrado eu acabei indo para esse mesmo caminho, né, cara? E no mestrado eu fui querer entender qual que era a ideia de ter uma marca que a gente entende lá que no modernismo era uma coisa imexível, né? Tipo, puta, Aham, não aham, posso mudar aquilo, mas nem aham, ferrando, né, mano? aham. Né, e aí a galera pegando aquilo e tratando de uma forma bem mais flexível. Aí eu fui tentar entender um pouco isso daí no mestrado, né? E aí minha pesquisa foi nessa linha, né? E isso foi já fazem algum tempinho aí, né? Faz aí foi 2015 ou 16 que eu entreguei o final, né? Uhum. Mais ou menos por aí. Foi mais ou Não, menos mas por aí. já tava até numa onda, até é legal você ter falado isso, porque
tem esse negócio da estática, né? Que depois foi assim, muita gente começou a questionar, e hoje eu tô achando que tá sofrendo um negócio meio também, meio radical, que agora tem que mudar a cada 2 anos. Não tá acontecendo negócio, deixa a impressão. Porque parece que agora Cara, tá todo mundo querendo. Ah, não, tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar o tempo todo. Não sei. então, A tem impressão que eu uma tenho. coisa que eu acho, assim, em relação a isso, Hulk, que principalmente quando a gente pega empresas tipo essas startups, coisas digitais, assim, né? Tá? Porque é muito mais fácil, né? Por exemplo, se você mudar uma marca de uma rede de supermercado, é um puta trampo, né, cara? Você Sim. tem que mudar tudo, fachada, da fachada ao crachá do Eu lembro, funcionário, eu por lembro, eu exemplo, lembro a né? estratégia quando mudaram a da Porto Seguro. Foi bizarro, cara. Não, é uma coisa Nossa, monstruosa, cara, foi assim, tudo ao né? mesmo tempo. Caralho, velho. Foi punk. Planejamento Nossa. fudido, implementação, uma baita grana para implementar e tal. E agora, por exemplo, se você tem um aplicativo, sei lá, Evernote, Uhum. qual o impacto de eu mudar a minha marca do Evernote? É muito pequeno, assim, tem um impacto, né? Mas é pequeno, assim, porque eu atualizo, baixo o novo pacote, e quando o cara abre o pacote, vai aquele impacto, quando o cara abre o app, né? Aquele primeiro impacto que aquilo possa ter, você resolve com uma tela pop-up falando assim, bom, estamos de cara nova. Então, isso eu acho que é um impacto pequeno, assim, relativamente pequeno, né, para essa mudança. Mas é importante ter essa mudança? Você acha que é importante? Você acha que Nem ela, sempre, nem porque eu sempre. vejo assim, Instagram, o próprio Windows trocou a sua marca há um tempo, o Instagram Uhum, mudou faz 2 anos, 3 anos, né? isso. Tem impacto positivo ou não? Eu não sei, às vezes eu acho que é só, às vezes fica meio a linguagem pela linguagem, sabe? Tipo, me preocupa isso, eu não Uhum. sei, é um questionamento que eu te falei, caramba, ficou mais bonita ou não, Então, mas é é linguagem pela muito. linguagem. Tipo, é mais clean, é Então, só né? isso. Acho que isso é O é flat. um dos grandes coisas, eu acho, assim, para das grandes questões, assim, porque, por exemplo, publicidade, você faz uma nova campanha, tal, você tem um impacto muito imediato, né? Uhum, Vendia tanto, depois essa campanha vendo tanto, né? Numa uhum, identidade visual, assim, a coisa não é tão imediata, assim, né? Então eu uhum. mudo uma identidade visual agora. A não ser que seja uma merda muito grande, que isso vai ter um impacto já na hora, tipo que nem a Gap, não sei se você ficou sabendo desse case da Gap aí. Da Gap, não, eu lembro do Bradesco, que foi ridículo, que era na época da faculdade. Então. Então, da Gap os caras mudaram, né? Chamaram, acho que a agência de publicidade, eu não lembro exatamente se era deles mesmo, né? Para refazer a marca. Uhum. E aí mudou, né? Era o quadradinho, né? Com aquela tipografia serifada, Sim, condensada, tal. E aí mudou para um Gap tipo Helvética com um retângulo com degradê, assim. E aí os caras mudaram, assim, meu, na hora, tipo, todos os consumidores saíram batendo, meu, nos caras, assim, falando um monte, né, que, meu, ficou ridículo, que isso, né, não é a marca e tal. Então, caraca. isso por sorte, né, os caras implementaram numa loja Conceito. modelo, loja conceito. E aí, assim, é por isso que é bom os pilotos, né, às vezes, né, o tal do protótipo, né, seria o protótipo, né. Sim. E aí os caras pegaram lá o problema, né, não implementaram, tipo, em todas as lojas de uma vez só, né, então acho que isso acaba tendo um impacto grande, assim, né, então acho que, assim, na minha opinião, né, esses redesigns acho que são bem-vindos, né, de acordo com mudanças mesmo, ou da filosofia da empresa, assim, né, que muda completamente, ou da próprio mercado, né, sei lá, surge um concorrente novo, ou vou atuar num país novo, ou vou abrir meu portfólio para outras coisas, por exemplo, isso vai exigir, né, pelo menos rever, né, alguma coisa assim, mas não necessariamente o redesign, mas pelo menos um parar para sentar e analisar, né, mas acho que nem sempre, viu? Acho que às vezes a coisa pode ser meio estética mesmo, assim, só, né? Hum. E agora depende muito, né? Acho que é caso a caso, assim, não tem como fazer generalizações, né? Porque às vezes você faz uma mudança que talvez seja mais convidativa para um determinado cliente, fica uma marca mais amigável, ou então ficar uma marca mais parecendo mais acessível, né? Uhum. Me parece, sei lá, que vai ter um custo menor e eu deixo ela mais amigável. Ou de repente meu concorrente está parando muito perto do que eu estou fazendo, eu vou tentar, né, fazer aquela técnica do zigue-zague lá, né, do Neumayer lá, né, para tentar mudar, né, de novo, quando o cara está me seguindo, eu vou ter Ah, tá, lembrei, uma tá. nova estratégia, tal. Por outro lado, aí não sei, voltando talvez lá naquilo que a gente falou lá mais no comecinho, né, aquela coisa da metodologia, né, seguir os passos e tal, não sei o que lá, o que eu vejo bastante assim, e também aquela coisa de ficar olhando para fora muito, né? Acho que Uhum. são duas coisas aí, essa metodologia que vai te dar uns passos muito trilhados e ficar escutando
apenas isso, né? Só escuto o meu cliente, não vou ver outras coisas, né? Gera, né? Isso eu percebo, gera uma homogeneização, assim, sabe? Tudo meio parecido, assim, né, cara? Acho que isso é super funcional e tudo, mas assim, né? Legal, é funcional de um lado, mas uma das outras funções que é a função de você ter a particularização, né? A coisa que é assim, eu olho para você e sei que é você, né? Uma coisa característica sua, e perde muito, assim, né? Em algumas vezes, né? E, e assim, e muitas vezes não dá para mensurar, né? Às vezes você consegue mensurar isso de uma forma muito sutil, assim, né? Não vai, às vezes isso não se dá assim em número de vendas, por exemplo, Sim, né? sim. Talvez em embalagem, por exemplo, isso pode acontecer, né? É mais fácil de você mensurar. Puta, mudei a embalagem agora, tá vendendo mais ou menos, aí isso dá para mensurar. Agora eu sou, sei lá, uma fintech, sei lá, eu mudei minha marca. Puta, como que isso impactou no número de clientes novos aí, né? Puta, muito difícil, acho que mensurar isso, né? Assim, estudando aquilo que eu estava falando de identidade visual flexível lá, né, tal, que foi o tema do meu mestrado e tal, o que eu cheguei à conclusão é assim, cara, que não adianta ficar querendo mudar por mudar, só, sabe, assim, ficar Sei. mudando por mudar, não só assim, mudar assim, só o visual, assim, que era um hoje passa a ser outro amanhã, mas aquele outro também que é a identidade muito flexível, que também se acaba pulverizando muito as coisas, né? Uhum. E isso também não acho que não é muito legal, assim, né? Porque é um dos elementos que amarram, né? Como tudo hoje é muito fluido, assim, né? Você tem um logo que varia muito, né? É muito difícil. Em algumas situações aquilo pode funcionar, eu acho, assim, né? Em outras situações, acho que mais comuns do mercado, tipo uma marca de produto, por exemplo, acho A muito Pepsi, difícil. né? Lembra quando a Pepsi mudou? Até ia te perguntar isso, porque uma Uhum. coisa que eu percebo às vezes é que a mudança das marcas ela gera muito mais. E, de certa forma, até acho positivo. Tipo, a Pepsi eu achei positivo isso. Gera meme em cima dessa mudança, Sim, né? sim, sim. Tipo, Puta, é, essa mudança, se uma marca ela é muito. Aliás, o público é muito engajado com essa marca, assim, cara, puta, isso pode gerar uma coisa, uma manifestação muito espontânea, assim mesmo, positiva ou negativa, assim, dos clientes, né? É, quando você tem uma mudança mais radical, que nem da Pepsi teve a última aí, né, que já fazem alguns anos aí, mas sim, teve uma mudança relativamente radical, né? Teve sim, meme, eu lembro sim. vários e tal. É, agora, por exemplo, um exemplo, acho que bem assim extremo disso, o da Juventus, né, que foi inclusive da Interbrand, né, que é da Juventus o clube, né, italiano, né, Ah, que foi, puta, imagina, você mudar o brasão do Corinthians, sei lá o quê, né, sim. e fizeram isso radicalmente Cara, no não vi, brasão sério? da Juventus, Caraca, foi. depois você dá uma olhada, puta, Do. cara, a torcida apedrejava lá os caras, assim, sabe, Você está tipo, mexendo. literalmente. Então, é isso que eu ia te falar. Até que momento uma marca ela é da empresa e até que momento ela deixa de ser e é do Exato, público? Porque o exatamente, que eu falo muitas vezes para as empresas, assim, a partir do momento que você jogou para o mercado, a marca não é mais sua, cara. Qual exatamente, o controle que você exatamente. tem? Como é que é essa história? Então, exatamente, né? Acho que isso é um ponto, né? Que aí entra bastante a questão do branding mesmo, né? O branding acho que Uhum, tenta avaliar, né? Qual que é o uhum, peso disso para um determinado público, né? Assim, né? Administrar isso é muito difícil, né? uhum. Tanto que esses valores de marca, tal, vai muito nessas coisas subjetivas, muitas vezes, né? Eles tentam traduzir em Sim, números essas sim, coisas subjetivas, né? sim. Então, imagina, por exemplo, um clube de futebol, né? Como é que esse Cara, impacto não vai Juventus. Vou ser até dar uma olhada aqui, Depois você cara. dá uma olhada, o Clube da Juventus, cara. E é super bonito, assim, o uniforme dos caras, a marca, porque também o clube deixou de ser um clube, né? Ele passou a ser Entidade, uma né? empresa, uma Ah, entidade, uma ah, empresa também, é ah. gerida por vários administradores e tal, né? E realmente acho que é aí que está o negócio, né? Que não, quando você falou, acho que uma coisa que eu concordo bastante, que é quando se joga para o mercado, aquilo não é mais só seu, né? Aquilo é do público também, né? Principalmente nessas marcas que a galera se engaja, né? A galera Sim, veste a camisa mesmo sim. e que nem é da Gap, né? O exemplo da Gap foi isso, né? Sim, O sim, próprio público reclamou daquilo, né? Puta, sim. isso daí não é a Gap, né? Então eu conheço a Gap de outro jeito, né? Só que aí, Essa puta, marca não me representa, né? Bem por aí. não me representa, né? Mas ao mesmo tempo a gente cai naquilo, né? Puta, se eu não faço isso, que nem a Juventus foi super Radical, corajosa de né? fazer isso, radical, né? Mas se não faz isso, quando que você vai ter inovação? Você vai ter um, Exato.
brasão ali que às vezes nem é tão tradicional assim, né? Não é uma coisa que vem 100 anos, igual do Flamengo, sei lá, uma coisa às vezes mais recente, mas que, sei lá, por um modismo da época, aquilo ficou e às vezes não significa nada aquilo, né? Então, acho que assim, né? Agora, quando você envolve a emoção, aí o bicho pega, né, cara? Porque aí a razão vai pro saco, né? A galera tá querendo saber que, não, eu cresci vestindo essa camisa aqui. Né? Você comentou do Corinthians. Realmente, o Corinthians não tem nada a ver, o Brasil não tem nada a ver com o que eles fazem de nada. Hoje em dia, Clube né? de Regatas Corinthians, eu acho que era isso, né? Esse Acho nome, que né? Uhum. Aí tem uma boia, tem as coisas que era de regata mesmo, né? Elas participavam eles disso. remavam ali, né? Na Marginal Tietê ali. Isso, exatamente. Então, aí fica aquela coisa, né? Tipo, é muito subjetivo, assim. Quando você joga essa marca pro público, né? Aí é claro que não vai ser tão radical assim, se falando da Pepsi, por exemplo. Mas ainda assim a galera fala, né? Não tem como, Sim. né? Sim. Não tem como. Mas é uma discussão que acho que não é tão simples. Aí é multidisciplinar, né, cara? Aí tem que ter a galera de estratégia, que não é muito minha área, né? Eu cuido mais da parte visual, né? Identidade visual, né? E, puta, mas aí é uma discussão que vai longe, assim, viu, cara? Cara, mas é muito louco isso, porque isso faz refletir bastante sobre o posicionamento, né? Sobre como você também vai responder, como as empresas elas têm que se portar, né? É muito doido isso daí, cara. Eu fiquei pensando em várias mudanças, né? A gente teve a Coca, parece que teve pequenas mudanças. Eu lembrei de um case que eu até, como você acompanha isso, eu até queria ver se isso é verdade ou não. Que foi uma coisa que eu percebi na época de faculdade, depois fui assimilando, que foi a questão da Nike, né? A Nike, eu lembro que na Copa de 94 ele colocava lá o dropzinho deles, né, da Nike, escrito Nike embaixo. Aí eu lembro que na Copa de 98 eles botavam o dropzinho naqueles banners do campo, né? O dropzinho numa placa e o escrito Nike na outra. Eu acho que na Copa de 2002 só colocava os dropzinhos. Acho que teve essa intenção da Nike, né? A Nike queria, tipo, que fosse reconhecida só pelo drop, né? Então, aí acho que é uma construção, né? Que nem você foi dando exemplos, né? Foi uma evolução de vários e Eu vários lembro anos muito para chegar claro, nisso, cara. né, cara? Assim, muito. Se você pega hoje em dia, por exemplo, mano, não precisa mais, né? Não preciso mais escrito Nike para associar aquilo, né? Não. Da mesma forma, o McDonald's, por exemplo, estava vendo os designs das lojas novas, né? Tem aquele pirulitão lá que o pessoal coloca, né, em frente à loja, não está escrito mais nada, só tem um M. Né? É verdade, um no totem é verdade. Novos, né? Os novos diretrizes só tem o M, né? Mas é uma construção, não dá para fazer isso, tipo, eu queria fazer isso, né? O próprio. Tem um exemplo extremo disso, né? Que é o. Puta, como é que ele chama agora? Nossa, o. Purple Rain, como é que chama o cara que canta Purple Rain? O Prince, o Prince. O Prince, né? Tem uma história do Prince que ele não queria mais ser chamado de Prince. Sim. Ele queria ser reconhecido por um símbolo. Por um símbolo. Aí você imagina o cara na Band News, né? Sei lá, na CBN, falando, bom, esse fim de semana a gente vai ter o show daquele cara que canta Purple Rain, que era conhecido como Prince. Não tem como não falar, né? Você precisa de um nome, né? Você precisa ter um nome para se expressar, né? Então foi que é uma simbologia, né? Eu acho que esse que é o grande engano, porque o nome é uma simbologia, né? Sim, o nome vai ajudar a carregar, né? Os atributos que você quer, né? Exato. Que você quer trazer. Áudio, né? Auditivo, uma simbologia auditiva. É o auditivo, exatamente, né? Tem o logo sonoro hoje em dia. Sim. E essa construção de você substituir só por apenas um símbolo, né? É o suprassumo, vai no visual, né? Não preciso mais de nada, só coloco o símbolo, a Apple. Mas conta nos dedos, né? Sei lá, a Shell. Uma coisa que eu ia comentar com você, você chegou a ver, outro dia eu estava passando na loja da Apple, e eu vi que eles estão voltando com aquela maçãzinha multicolor deles. Não fiquei sabendo, não. Eu passei, eu não sei, cara, eu passei na frente da loja e no monitor, sabe? O monitor dos Macs deles, eles ficam com propagandas. E eles estavam deixando a propaganda assim explícita, aquela maçãzinha, com as cores, que eu achava mó fofinho, cara. Então, aqui, ó, tô vendo aqui, ó, você comentou aqui, acabei de entrar para ver, fiquei curioso, porque eles lançaram agora o macOS novo lá, né? O OS novo, verdade. Não sei, eu tô vendo aqui, ó, Apple revive o logo de 1977, mas que não bate com a cor original. Não sei, eu vou dar uma investigada nisso, não tava sabendo não, assim, né? Então, eu passei na hora e falei, nossa, que legal, cara, que curioso essa coisa da marca que aconteceu isso daí. E a gente tá falando sobre marca sonora, né?
tem a Harley, né? Tem a lenda, ou a história, pelo jeito é verdade, né? Que eles patentearam o barulho do motor, né? Tanto que falam que, assim, mecanicamente, a Harley nem precisava fazer mais o barulho que faz. Mas eles deixam o barulho porque eles patentearam aquele barulho da Harley, que nem, parece que na Apple tem até o cheiro do computador. Já ouvi falar nessa história. Eu sei que, por exemplo, nos Estados Unidos, algumas coisas de patente são mais abertas, assim, eu não sou especialista, né, eu sei que, por exemplo, cor é uma coisa delas, né, então você consegue patentear. Então, por exemplo, você tem a marca da Caterpillar lá, por exemplo, daquela Tiffany's, né, aquela joalheria. A Tiffany's, a cor Tiffany, o verde Tiffany, é isso aí. Azul isso, Tiffany, os caras, né, não sei também que cor que é aquela. Aí os caras vão lá e fazem uma patente lá com a Pantone, né, e falam, não, isso aqui é só minha cor, é minha cor exclusiva, né, então como o Pantone não pode fabricar uma cor exatamente igual àquela, né, então fica uma coisa exclusiva dos caras. Acho que a Ferrari tem isso também, né. Então, eu sei que algumas coisas tem, né, falam que o barulho do Zippo lá, do isqueiro também, né, é verdade, eu ouvi falar nessa. E isso eu não sei. O que eu estava vendo da Harley Davidson, que parece que assim, essa questão do barulho realmente não tem mais essa necessidade, né? De existir a tecnologia para não ter esse barulhão que tem, mas foi um diferencial que a galera encontrou para diferenciar das motos que estavam conquistando muito o mercado americano, das motos japonesas, né? Porque as motos japonesas tinham puta performance, tinha um design muito mais tecnológico, né? E os caras falaram, puta, né, o que a gente vai fazer com isso, com esse chabu agora? Aí os caras pegaram e falaram, não, nossa moto é aquela coisa robusta, parruda, então vamos continuar fazendo mais barulho ainda. Exato, exato. Isso é uma coisa que eu não sei, realmente não sei se pode ser patenteado o som, mas que é uma coisa que faz parte da identidade. Design, se marcar bobeira, dá, viu? Agora, fazer uma pergunta bem, sei lá, espinhosa. Qual marca você acha que é muito boa e qual marca você acha que é muito ruim? Em relação a design, assim? Para você. O que você olha e fala, cara, essa marca... Sabe quando você tem um negócio assim, puta, eu queria ter criado essa porra. Puta, tem várias, né, cara? Puta, eu acho que sim, tem vários exemplos, assim, de desenho de marca. A Nike é uma delas, assim, né, cara? Assim, puta, você vai olhar o conceito, você fala, puta, é a inspiração da deusa Nike lá, da Nike, asa, não sei o que lá, E aí você fala, puta, mano, não sei se tem tudo isso, assim, nessa história, mas, puta, eu acho muito foda, assim, cara. Aquele símbolozinho é muito... Porque ele me fala, assim, se a gente abstrair a ideia da origem daquilo, né? Ainda que aquilo seja realmente inspirado e tal, né? Mas eu acho, assim, aquilo eu acho que mostra muito do movimento, da ação. Sim. Então, acho que isso, essa subjetividade do símbolo da Nike, você fala assim, meu, puta, eu acho... sensacional, assim, eu acho que é muito, muito bem resolvido, né, assim, né. A própria marca da Apple, assim, né, eu acho que ela não sei se você chegou a ver a marca da Apple antiga. Sim, que tinha todo o desenho do cara debaixo da macieira. Isso, é o Isaac Newton, né. É o Isaac Newton, exatamente. Embaixo da árvore lá, tal, não tem nada a ver com o computador, né, e aí acho que a analogia que a Apple traz, né, dessa ideia de ser o fruto proibido, tal, sim. Assim, eu acho, foda, muito, né? Muito foda a analogia, assim, do que a galera faz, assim, né, conta essa história, assim, né, mas acho que tem muita marca legal, assim, né, cara, e tem muita marca ruim, né, o que é bom pra gente, né, como designer, assim, né, cara, assim, puta, no mercado, Coca-Cola, você acha uma marca boa ou ruim? Porque ela é forte, não tô falando sobre isso, tô falando sobre... Então, Coca-Cola é aquilo lá, cara. Eu costumo falar assim que é uma modinha, né? Coca-Cola, se a gente for olhar, né? É uma modinha que tá durando aí mais de 100 anos. Né? Mas a marca é Art Nouveau, né, cara? Se você olhar. Art Nouveau, cara. Foi feito por um escriba. Cara. Escriba, é isso que falava? Pelo. Um calígrafo, sei lá. Calígrafo, o quê, né? calígrafo. Então, meu, você fala assim, puta, é muito. Você olha as primeiras, não é legal, né? É uma coisa que a gente fala assim, puta, para os alunos, vai desenhar uma marca, não faça modinha, não vai. Se a modinha agora é usar uma fonte X, lá não vai usar aquela fonte, né? Porque aquilo daqui 6 meses, aquilo tá obsoleto, né? Mas a Coca-Cola é exceção, né, cara? Ela fez essa modinha e abraçou, né? Mas assim, visualmente falando, ainda que ela é complexa, tudo, mas é aquilo, tá em todo lugar, você é bombardeado por aquilo sempre, né? E aquilo fica na sua cabeça, né? Então não tem como falar que não é bem resolvido, né? Muito bem. Não, é super bem, cara. Eu acho até uma vez analisando essa coisa da Coca, da Coca-Cola, que eu achei interessante.
Você já viu que eles às vezes distribuem, né, umas placas para bares de periferia? Sim, sim, sim. Uhum. E aí eu comecei a reparar, isso faz muito tempo, né? E aí eu comecei a reparar, falei, cara, a grande força da marca não tá no escrito, tá nas ondas que aquilo lá gera, porque aquela placa que só tem a onda branca, e ela é uma Uhum. placa retinha, vermelha, com uma onda branca, com o nome do bar lá em... Cara, você Uhum. já percebe que é Coca, cara, é muito Ah, doido, sim. meu. É muito. Ah, até não é mais, né? Mas a Coca-Cola já foi muitos e muitos anos aí na sequência a marca mais valiosa do mundo, né? Sim, Assim, sim, sim. e é muito louco, né? Acho que, bom, você deve ter visto já, tem a Coca-Cola, eles se utilizavam às vezes, que eu achava uma doideira, né? Se utilizavam da rede de distribuição da Coca-Cola para enviar água para os Sim, lugares, né? Que sim. doideira, você imagina, para Ué, lugar que não tem acesso à água, né? aqui na pandemia, tem um dos caras que eu entrevistei que tem uma agência e tem a conta da Coca. Aliás, aqui, quem não tem a conta, não teve a conta da Coca, né, nunca trabalhou para Coca-Cola, sempre tem, os caras têm um monte. Aham. E ele, não é desmerecendo, né? Que eu acho engraçado. Eu falei, você já trabalhou com a Coca-Cola? Já. Né, a primeira vez que eu trabalhei, eu falei, nossa, trabalhei com a Coca-Cola. Depois eu comecei a descobrir que, né, várias pessoas trabalharam, o que é legal pra caramba. Mas ele estava Aham. comentando que na pandemia, o negócio da Amazônia, que estava dando um puta de um problema, a Coca-Cola se dispôs os caminhões deles para levar álcool e alguns suprimentos para lugares que o exército não chegava, o Brasil Pois não é, chegava, cara, e a muito Coca foda, chegava. cara. Tipo, meu, animal, cara. É um negócio absurdo, Foda. assim, se for pensar, né, cara? Então, como isso é muito martelado na nossa cabeça, assim, né, cara? Você bater o olho na ondinha vermelha lá, meu, é muito forte, aquilo lá é icônico mesmo, né? Não tem como falar que é outra coisa, né? Não precisa, né, daquilo. É quase a Nike, né? A Nike também é Sim. isso, né, que nem você falou. Então, realmente, agora ruim, cara, puta, tem muita, né, velho? Eu não sei também, né, falar assim, uma específica, assim, né, cara? Puta, a Globo era uma coisa que eu falava, puta, os caras não vão resolver, né, cara? Vai ficar com essa herança do Hans Donner pelo resto da vida. E Vai. não, né, cara? Os caras estão muito foda, cara, agora na Globo, assim. Implementaram um departamento de design aí de uns, sei lá, 5, 6 anos para trás, acho que até mais. E tá muito bem resolvida. Mudaram do G1 agora, né, para ficar alinhado com a Verdade. Globo também e Sim, tal. E verdade. resolveram muito bem até então. Que falavam, mano, os caras não vão abandonar o Hans Donner, vai ficar com esse 3D o resto da vida. E não, conseguiram resolver e resolveram bem, assim, né? Muito melhor. Mais simples, mais flexível, né? Quanto mais simples, mais flexível. Então ele imagina aquele logo tridimensional, cheio de cores, fazer uma série de época lá, contando a história da Anitta Garibaldi. Puta, não conversa, né, Não com orna. aquilo, né? É. Não orna. Então, hoje em dia é muito mais flexível, assim, né? Então, era uma das coisas grandes que você fala, meu, é ruim, não vai resolver, e resolveram, assim, né? Então, acho que essa era um case que daria para falar que era ruim, mas acho que resolverem é uma puta marca grande, né? Assim Não, também, puta né? marca. É. Assim, né? Virou um hub, né? Virou um hub de várias O empresas. Hub, né? Tá se reinventando, né? Tem que se Sim, reinventar com tem que essa se coisa reinventar. Tem que se reinventar. do No streaming, né? streaming, cara, nossa, Netflix engoliu todo mundo e agora tem que tomar cuidado para não ser engolida. E Pois uma é. pergunta, eu lembrei agora que é fazer a pergunta capciosa. E do Senac, hein? A marca do Senac, cara, eu não sei, viu, cara? A marca do Senac é ruim, bicho, ruim pra caramba. Então, né? É, Tipo, eu acho horrível, assim. Principalmente a tipografia, eu acho. Símbolo também, assim, também saiu vários memes, né? Assim, sim, tipo, sim, na sim, época, sim, parecia a galera jogando aviãozinho, o avião sim, que tá sim, sim, sim. É caindo. engraçado que não me incomoda tanto, assim, mas eu É, estranhei, mas hoje, não me incomoda. hoje em dia não me incomoda tanto, assim, como a gente vivia a transição lá, né, que era, É, era uma coisa completamente neutra, né, sem personalidade, que era uma elipse sim, laranja escrito Senac. sim, sim, Então, sim, não tinha muita coisa. Aí passou a ser isso, assim, né, só que aí entra no Senac, lá tem a questão da concorrência, sim. tal, eu não sei se a galera ganhou só por conta de grana, né, se foi só isso, o que rolou, né, que ganhou essa concorrência, mas o escritório que tinha feito na época não tinha muito know-how, assim, né, para fazer uma identidade de um lugar grande, assim, né, mas eu acho mal resolvido, assim, né, a tipografia é ruim, assim, ela é amadora, ela tem cara de ser Ela não amadora fixa, mesmo. né? Ela é mal desenhada mesmo, né, ela falta pedaços ali nela, tal, né, propositalmente, sim, mas aí isso causa um desequilíbrio, né, Aí você tem que equilibrar em outro ponto, é isso aí, tem que né? ter que equilibrar em outro ponto, tal, né? É. E uma coisa que falta pedaço, né? Não sei se é uma coisa muito legal de você ter numa marca, né? De construção de conhecimento, né? Não sei, né? E os caras, né, falaram que parecia uma estrela do. Qual que era que usava estrela?
Eu participei do projeto de redesign, era Cruzeiro do Sul. Do Cruzeiro do Sul, sim. Tem uma estrela também das mesmas cores, acho que ela é laranja e azul também, então ficou aquela coisa meio estranha e tal. Mas confesso que também, por outro lado, né, o que é um puta chabu você pegar essas marcas, né, cara, de fazer redesign assim, né, cara, porque é uma puta responsa. Eu lembro do Bradesco, a treta que deu, velho. O Bradesco tem uma treta também grande, porque os escritórios de design do Brasil já tinham escritórios bem representativos. O primeiro redesign, acho que eu estava na faculdade, ainda acabado de sair da faculdade. 98, 99. Acho que por aí, mais ou menos. Eu estava na faculdade que eu lembro que tinha a justificativa na Veja, que foi uma justificativa bem bosta, assim. Isso, exatamente, foi isso mesmo. A galera caiu de pau em cima, né? A ADG na época, né, que a Associação de Designers Gráficos era bem atuante, né? Falou, pô, tem vários escritórios no Brasil, tinha BCH, né, que virou a Future Brand e tal, tinha outros aí e tal. Enfim, vários escritórios, e aí as galera chamaram um gringo, né, para fazer a marca, né, e aí ficou horrível, a galera caiu de pau em cima, né, então é uma coisa bem complicada, assim, realmente, né, então no Senac, assim, eu acho que a marca teria mais potencial, e mexer nessas marcas bem... que são muito presentes em muito lugar, assim, dificilmente você não vai ter crítica, né, mas nesse caso do Senac, eu tenho as minhas, assim, né, acho que daria para repensar, e o duro que, assim, né, foi pro Sesc também, pegou o sistema inteiro, sim, né, pegou o S inteiro, né? Eu não sei, eu não tenho, no Sebrae eu não me lembro agora, para falar a verdade, mas eu sei que o Sesc. O Sesc ficou na mesma, assim, acho que é só o comércio que eles pegaram, puta, ruim também, assim, o Sesc, assim, o Sesc, no caso, acho que piora, porque o Sesc lida com cultura, a marca não conversa, os caras fazem um puta design muito louco na exposição, nos catálogos, aí tem aquela marquinha lá que a galera tem quase vergonha que coloca na capa, tal, porque é mal resolvido, assim, né, então, acho que realmente é um case aí mal pensado, assim, né, cara, e assim, né, cara, a gente sabe que também tem várias forças aí no mercado, né, que não é só o mais capacitado aí, né? Eu participei de concorrência, por exemplo, da Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo aí do Brasil, né? 14. A gente estava na Interbrand, né? É verdade, a Interbrand participou, é verdade. A gente estava participando e chamaram 10 escritórios bons, assim, puta escritórios, né? Interbrand, Future, que a gente conhecia que trabalhava, Ana Couto, Tátil, acho que, os mais ferradões, assim, para fazer uma concorrência, né, paga, tal, tudo direitinho. Achei muito estranho, assim, sabe, né, imagina, os 10 melhores escritórios do Brasil, cada um deve ter apresentado no mínimo 2 propostas, no mínimo aí, né, 2 ou 3, acho que a gente apresentou 3, né, então vamos colocar aí na faixa aí de umas 20, 25 propostas, no mínimo. A galera não aprovou nenhuma dessas 25 propostas. Teve esse lance que não aprovou e depois foi, é verdade, eu tinha esquecido, é verdade. Teve essa concorrência, teve esse lance. Teve essa concorrência aí, a marca que foi aprovada depois, assim, né, não foi nenhuma dessas, chamaram a agência do patrocinador, dos maiores patrocinadores, uma agência que fazia, né, que era a agência dos maiores patrocinadores da Copa, né. Você fala, verdade, cara, você é bem lembrado. Um negócio bem estranho, assim, né? Quando a gente vê a do Rio já tá bem mais resolvida, né? Não, do Rio já tá bem mais resolvida, bem melhor, assim, né? Aí... Foi a Interbrand que fez? Que eu lembro que a Interbrand pediu para fazer uma estátua. Foi a Tátil. É porque a Interbrand pediu para fazer uma estátua. A Interbrand, eu acho que ele tava fazendo uns mimos, né, para isso daí, da Olimpíada, para alguns eventos, e pediu para fazer em 3D, foram tipo 50 pecinhas, aí eu tive que fazer aquele coisa em 3D funcionando. A Tátil. Não, foi a Interbrand que pediu, era alguma coisa que eles estavam fazendo, então, foi depois que estava pronto, é verdade, a Tátil fez, e daí a Interbrand, né, porque a Tátil eu trabalhei só uma vez com ela fazendo uma bolsa, que era para Natura, que eles me chamaram para fazer o desenvolvimento técnico. A Interbrand, como eles sabiam que eu tinha impressora 3D, já em 2015 e tal, eles na época falaram, cara, você consegue fazer? A gente está pegando o logo da Olimpíada e a gente queria fazer ele em 3D, não sei se consegue. Eu falei, não, consigo. Aí eu entendi, fiz em 3D e a gente queria fazer umas estatuetas, a gente precisa de 50 para entregar. Eu falei, olha, mas você vai querer fazer em resina? Ele falou, não, a gente quer em 3D mesmo, e a gente vai entregar num evento. Eu não sei se vocês estão fazendo alguma coisa, porque também, quando veio a Olimpíada, eles devem ter pego outra coisa para fazer. Né? É possível. Eu lembro que a marca era isso, eles queriam
essa marquinha, Então. e eu fiz 50, sabe? Quer dizer, imprimi 50, né? Fiz no 3D, entreguei para ele. Uhum. Né? Então, eu não participei desse processo, mas eu imagino que tenha sido uma concorrência também, mas aí o da Tátil, não, é outro naipe, aí ficou uma coisa séria mesmo, Ficou trabalho lindo, né, cara? bacana, Legal, ficou bonito, ficou sério, chamaram especialista, chamaram o Dalton Mag para fazer tipografia, né, chamaram vários designers ali para ajudar a criar identidade, fizeram todas as famílias de pictograma, ficou legal, né, não, ficou bonito. mascote. É engraçado, porque parece que a Olimpíada... Passa vergonha, assim. É engraçado que na Não Olimpíada sempre parece que fica melhor, né, cara? Eu acho que é por conta de questões de administração, assim mesmo, não é por falta de potencial, assim, porque as mesmas galeras que fizeram, né, de Olimpíada poderiam fazer para a Então, Copa, assim. o que eu vejo é que, por exemplo, a FIFA, ela acaba sendo uma empresa que teoricamente é mundial, mas ela é muito particular. As ações, os pedidos, sabe? Não, é o que eu quero, não é o que funciona. E a Olimpíada parece uma coisa mais colaborativa, ó, cara. É geral, porque sempre que você vai falar de Olimpíada, até outro dia eu estava ouvindo isso, né? Falando que a FIFA é meio chata para umas coisas, né? Então ela estava proibindo não sei o que lá do jogo que não podia ter na Olimpíada, porque eles tinham e eles eram meio malas para umas coisas. E em relação à Olimpíada, parece que é mais coletivo mesmo, você percebe isso, assim. Percebe que, pô, a maioria das marcas, cara, de Olimpíada são lindas, cara. Eu lembro. São muito bem feitas. A maioria são lindas, cara. Agora, de Copa, por exemplo, da Itália era muito feia, velho. Era horrorosa, que era aquele bonequinho com a bola na cabeça. É verdade. Nossa, aquela era horrorosa, mesmo. Velho. Era tipo um 3D, assim, né? Tudo bem, na época era Minecraft, uau, era Minecraft, aí era a cor da Itália, tipo, né? Assim, era bem... Nossa, era bem zoado mesmo. Era bem zoado. Então, eu não sei, eu acho que eu tenho a impressão que na Copa, aliás, na Olimpíada, é uma coisa mais coletiva mesmo, como você comentou, né? Você tem os comitês, né? Junta uma galera de vários países e tal, né? E já acho que na FIFA é uma coisa mais fechada, né? Como é uma única entidade, né? Que vai pensar no todo ali, né? Acho que tem isso daí, mais centralizado mesmo. Eles são meio chatinhos. Eu lembro que tinha um manual lá cheio de coisas lá. Sim. Inclusive, a gente eu não sei agora, né, que já foi, mas eu sei que você não podia mostrar no portfólio o trampo, assim, mesmo que você não tenha ganhado, né, você não podia. Uma das cláusulas é que você não pode colocar no portfólio nada, assim, que você colocou lá da concorrência, né, da FIFA, né, então, talvez quem ganhou, né, quem ganhou o projeto sim, mas quem participou tal. E não sim, ganhou, quem participou da concorrência, não. Não pode nem falar que foi concorrência, né? Eu acho meio estranho. Eu acho meio estranho isso. Legal, Geirzão. A gente já deu aí 1 hora e pouco. E, cara, queria te agradecer, meu. Você quer fechar com alguma coisa? Cara, eu acho que assim, só queria te agradecer de novo aí, né, Hugo, pelo convite aí. A gente, né, já trabalha um tempo juntos aí, mas a gente não teve muita oportunidade de trocar ideia assim, pessoalmente, por causa da pandemia também e tal. Agradeço a confiança aí também, né, por me chamar pela esse bate-papo. E parabéns pela iniciativa também. Acho, cara, assim, acho que no design a gente evoluiu muito, né, nos últimos anos aí, né, e eu acho que graças a iniciativas como a tua aí, né, de chamar a galera para discutir, da gente estar no dia a dia batalhando com a molecada em sala de aula, né, e falando que, eu falo bastante pra galera assim, né, cara, tipo, não é porque você gosta do que você faz, do que você não vai cobrar direito, né? Eu falo que isso é muito complicado, assim, cara. Eu falo assim, o Robert De Niro adora atuar, mas ele ganha milhões, assim. Eu acho que você tem que fazer a mesma coisa, sabe, galera? Exato. Então, acho que ter essa postura que é fazer uma coisa que gosta por amor não elimina você ganhar grana com isso. Não, nem né? um pouco. Na verdade, eu até cheguei a uma teoria, conversando isso, até num colégio que eu participei de uma coisa, um dos alunos aí, tava eu e uma outra pessoa participando, né? E sobre o dia aquela coisa do dia da informação profissional, que tem em colégio, né? Que fala sobre profissões e tal. E daí tinha um arquiteto, aí perguntaram para a menina lá perguntou para ele quanto ele trabalhava, né? Quantas horas por dia ele trabalhava, tal, né? Perguntou para ele. E enquanto ele estava respondendo, eu fiquei refletindo, sabe? E daí ele falou, trabalha das, sei lá, 8 da manhã até as 8 da noite, até às vezes vai um pouquinho mais, mas eu tento fazer lá as 10 horas por dia. Aí ela falou, e você? Eu falei, olha, eu tava refletindo sobre isso. Eu acredito que eu trabalho 24/7. Né? Ela falou, como assim? Eu falei, cara, você não para, você tá estudando, você tá fazendo. Então, eu acho assim, esse negócio de gostar deveria se cobrar até mais, porque eu não paro nem um minuto, né? A minha noiva, ainda bem, ela não é designer,
né? Ela é de RH, mas ela compreende de um jeito tão impressionante que é muito raro, cara. Eu já fui casado uma vez e a pessoa não compreendia, ficava puta. Mas, pô, você tá pensando de novo, para de trabalhar. Eu falei, cara, não é trabalho, né? Mas eu acho que tem que começar a cobrar por isso, sabe? Eu me pego, às vezes, 10 horas da noite, tendo uma sacada e escrevendo pro cliente, falando, eu pensei nisso. Amanhã a gente conversa. Aí o cara vê que eu mandei a mensagem 10 horas da noite, entendeu? Porque se eu não mandar aquela hora, eu não vou lembrar. Eu acho isso importante, cara. Eu acho que temos coisas de reconhecimento que a gente não tinha na época que estudava e tal. Você fala, puta, eu lembro que quando eu namorava na época lá da outra menina lá, né? Aí eu fui na casa da avó dela e falei assim, o que você faz? Eu falei, faço design, tentei explicar. Eu falei, você estuda onde? Eu estudo no Mackenzie. Não, mas você paga a mesma coisa que o pessoal, né, faz pra estudar direito? Eu falei, não, eu pago mais caro. Aí, né, dei risada e tal, né? Aí ela falou... Porque a galera não conhecia o que era design. Não, e era desenho industrial, né, cara, que a gente tinha que falar. Desenho industrial. Pior ainda. Falava design, Ou então pensava que a gente estava desenhando engrenagem. Esse tipo de coisa, E acho que esse território a gente desbravou. Chegamos no lá e passando por isso. Agora a molecada tem que falar assim, bom, todo mundo fala que o design é o ponto de virada para várias coisas, né? Seja no gráfico, no produto, em qualquer área, né? Então, a gente tem que ser o ponto de virada de grana também. Acho que a gente tem que ser reconhecido em relação a isso. Então, acho que isso é o que a molecada tem que desbravar agora aí e conquistar para a profissão aí, né? É um fato, é verdade. Isso aí. Legal, cara. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Foi do caralho. Foi um prazer, foi bem legal, cara. Bacana mesmo. Prazer foi meu, porra.